A História da Literatura Ocidental, por Otto Maria Carpo. Hoje leremos a parte da obra dedicada ao pensamento e à literatura de Lucano, que se encontram descritos das páginas 113 a 115. A obra que estou lendo refere-se à edição do Senado Federal. História da Literatura Ocidental, volume 1. Parte 1. A Herança. Capítulo 2. O Mundo Romano. A posição de Horácio e Virgílio dentro da literatura romana é diferente da que ocupam na literatura universal. As inúmeras tentativas, em todas as épocas e literaturas, de imitar a ode solene de Horácio e a epopeia heróica de Virgílio não foram, as mais das vezes, bem-sucedidas. A verdadeira influência dos poetas está na elaboração de um tom poético, finamente humano e expressivo, na sátira horaciana e na écloga virgiliana. Na literatura universal, Horácio e Virgílio são os maiores entre os poetas menores. Na literatura romana, são os últimos poetas maiores. Com eles, acabam as tentativas de poesia de interesse coletivo. Desde então, toda a literatura romana está na oposição. É possível interpretar essa oposição como resistência da gente culta contra o despotismo dos Césares. Gaston Boissieu reuniu diversos estudos sobre escritores romanos do primeiro século da nossa era, sob o título L'opposition sous les Césars. Contudo, essa oposição não é um fenômeno transitório, nem meramente político. Exprime o caráter íntimo da literatura romana, que só durante poucos decênios, imediatamente antes do começo da nossa era, acreditava na possibilidade de penetrar na realidade hostil, retirando-se depois para a região na qual individualismo, intelectualismo, temperamento elegíaco e resignação estoica se encontram. Mas explica-se que, sob o domínio de Tibério, Calígula e Nero, aquele individualismo tome atitude de oposição literária, substituindo a oposição política, já impossível. O sentido político da oposição está claro em Lucano, que morreu como conspirador contra Nero. A Farsália é hoje pouco lida. Já não se leem as epopeias históricas, e certos manuais chegam a considerar Lucano como sucessor fraquíssimo de Virgílio. Nada mais errado. Apesar da diferença dos temperamentos, é Lucano de uma originalidade absoluta. Foi o primeiro poeta que pensou em basear uma epopeia em acontecimentos históricos, até em acontecimentos do passado imediato. Lucano descreve a intenção do súdito de Nero é manifesta, o fim da República Romana. O assunto histórico-político implica o abandono do aparelho mitológico. Nesse sentido, a Farsália é uma criação sui generis na literatura universal. Nem Voltaire teve essa coragem. E Lucano é corajoso, ousa tomar atitude contra o César, opondo-se ao consenso do mundo e dos séculos. O seu herói é o suicida Catão, o seu partido é o republicano. A Farsália é um poderoso sermão político a favor de uma causa já vencida, abandonada pelos deuses, mas por isso mesmo mantida pelo espírito do novo Catão. Abre aspas. Victris causa Deus placuit sed victa Catone. Fecha aspas. A qualidade de poeta retórico, cheio de argumentos sofísticos e alusões eruditas, é o que afasta Lucano do gosto moderno, ou afastava antes do advento do neogongorismo. Lucano, natural de Córdova, patrício de Góngora, é artista requintado a serviço de uma causa política. É um poeta da grande cólera, como poucos na literatura universal, um satírico vigoroso, um mestre do desprezo altivo. A indignação moral e a coragem política têm raízes no seu credo estoico. Lucano é o primeiro estoico autêntico da literatura romana, daí a sua linguagem violenta, e é também o primeiro grande estoico de raça espanhola, daí a sua influência profunda em alguns espíritos de elite da literatura universal. Lucano nunca foi o autor preferido da maioria, mas, quando alguns dos poucos que o admiravam o traduziram, Jauregui, na Espanha, Rowe, na Inglaterra, surgiram grandes obras de arte. Há algo de Lucano em Corneille e muito em Swift.